Não rola a tela. Não deixe este momento passar. Esta semana de Natal não é apenas uma celebração. É um convite. Um convite para que o próprio Deus entre em seu lar, em sua família e em sua atmosfera. Fique com esta oração até o fim. Porque o que Deus começa aqui, Ele pretende completar com paz, cura e sua presença constante. Esta é a semana em que o céu tocou a terra. Esta é a semana em que a luz entrou na escuridão. Esta é a semana em que Deus não permaneceu distante, mas se aproximou. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Natal não é sobre decorações ou barulho. O Natal é sobre Deus escolhendo habitar com seu povo. Filho de Deus, pare por um momento e pense em seu lar. Pense nos cômodos, nas conversas, no silêncio, na alegria, no stress, nas memórias contidas naquelas paredes. Deus se importa com o seu lar. Ele deseja habitar ali. Eleve seu coração gentilmente a Deus e diga em voz baixa: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo em meu lar. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti agora como um servo e um sacerdote, não orando por mim, mas intercedendo por cada família, cada lar, cada pessoa que ouve durante esta semana de Natal. Viemos diante de Ti com gratidão. Lembramos que enviaste Teu Filho não apenas para nascer em uma manjedoura, mas para derramar seu sangue na cruz por nossa redenção, nossa paz e nossa liberdade. O sangue de Jesus foi preparado muito antes da manjedoura. Do seu nascimento ao seu sacrifício, tudo apontava para a salvação. E esta noite, honramos esse sangue. A carta aos Hebreus nos diz que o sangue de Jesus abre o caminho para a presença de Deus. Então, Pai, durante esta estação sagrada, não viemos com medo ou formalidade. Viemos pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, assim como foste acolhido no mundo, nós agora te acolhemos em nossos lares. Entra em cada cômodo. Entra em cada coração. Entra em cada momento desta semana de Natal. Onde os lares se sentiram ocupados, mas vazios, enche-os com a tua presença. Onde os lares foram alegres, mas inquietos, traz uma paz profunda. Onde os lares carregaram dor, luto ou perda durante esta estação, traz consolo. Isaías disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que essa luz brilhe em cada lar conectado a esta oração. Agora, Filho de Deus, diga isto suavemente, mas com sinceridade: Jesus, vem e habita em meu lar. Pai, reconhecemos que o sangue de Jesus é a razão pela qual podemos te convidar com tanta ousadia. O sangue purifica, o sangue reconcilia, o sangue restaura. Ao celebrarmos o Natal, celebramos não apenas o seu nascimento, mas a sua vitória. Nesta semana, que os lares se sintam diferentes. Que a atmosfera mude. Que a paz substitua a pressão. Que a alegria surja suavemente, não forçada. Espírito Santo, move-te silenciosamente por estes lares agora. Que a tua presença seja sentida de maneiras simples, no descanso, na calma, no calor, na união. Filho de Deus, se você deseja a presença de Deus em seu lar nesta semana de Natal, faça esta declaração nos comentários como um ato de fé: neste Natal, Jesus é bem-vindo em meu lar. E compartilhe esta oração com alguém que você ama, alguém que precisa de paz nesta época, alguém que se sente só ou sobrecarregado. Permita que esta oração alcance outro lar. Fique comigo. Esta oração está apenas começando. Amado, se você tem um pedido de oração pessoal, convido-o a verificar a descrição deste vídeo. Você encontrará um link especial onde poderá enviar seus pedidos de oração. Estarei levantando-os diante do Senhor e juntos cremos em sua vitória sob o poder do sangue de Jesus. Filho de Deus, o Natal não começou apenas na manjedoura. O Natal já estava escrito no céu muito antes de Belém. A criança nascida naquela noite carregava um propósito que alcançou a cruz. O maior presente do Natal não é ouro, prata ou celebração. O maior presente do Natal é o sangue de Jesus. A palavra de Deus declara em 1 Pedro 1, 18, 19 que fomos redimidos não com coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Cristo,
um cordeiro sem mancha nem defeito. Esse sangue é a razão pela qual Deus pode habitar conosco. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo presente que deste ao mundo, não apenas o nascimento de teu Filho, mas o sangue que ele derramaria mais tarde por nossa salvação, nossa paz e nossa restauração. Nesta semana de Natal, nós levantamos o sangue de Jesus sobre cada lar, cada família e cada coração que ouve esta oração. Senhor Jesus, tu nasceste em humildade, envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Mas mesmo então, o céu sabia que teu sangue um dia falaria mais alto que o pecado, o medo e a escuridão. Hebreus 12:24 nos diz que o sangue de Jesus fala coisas melhores. Ele fala de perdão. Ele fala de reconciliação. Ele fala de paz. Ele fala de acesso a Deus. Então, agora, durante esta estação sagrada, aplicamos o sangue de Jesus intencionalmente. Filho de Deus, diga isto em voz baixa com fé: eu recebo o dom do sangue de Jesus. Pai, declaramos que o sangue de Jesus é o fundamento da tua presença nestes lares. Onde o sangue é honrado, tu és bem-vindo. Onde o sangue é aplicado, a escuridão não pode permanecer. Assim como o sangue foi colocado nos umbrais das portas durante a primeira Páscoa e o juízo passou por cima do povo de Deus, nós agora colocamos o sangue de Jesus nos umbrais espirituais de nossos lares nesta semana de Natal. Êxodo 12:13 diz: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Pai, quando vires o sangue nestes lares, que a paz passe por eles. Que a proteção os guarde. Que a tua presença habite aqui. Reconhecemos, Senhor, que o Natal não é apenas sobre celebração. Para muitos, é também uma estação de emoções mistas. Alguns lares carregam alegria. Alguns carregam luto. Alguns carregam memórias de perda. Alguns se sentem sozinhos em meio à celebração. Mas o sangue de Jesus atende a todas as condições. Onde a culpa, o sangue perdoa. Onde a dor, o sangue cura. Onde a distância de Deus, o sangue reconcilia. Romanos 5:9 nos diz que somos justificados pelo seu sangue. Isso significa que fomos feitos justos diante de Deus. Então, nesta semana de Natal, declaramos que os lares estão sendo feitos justos diante de Deus. Novamente, Filho de Deus, diga isto gentilmente: pelo sangue de Jesus, meu lar está justo diante de Deus. Deus Pai, também declaramos que o sangue de Jesus purifica a atmosfera desses lares. Qualquer peso que veio do estresse, exaustão ou carga emocional durante esta estação é levantado agora. O Natal não deve ser uma estação de pressão. Deve ser uma estação de presença. Pelo sangue de Jesus, cancelamos todo fardo que tentou ofuscar esta semana. Removemos o peso das expectativas. Liberamos a pressão de ter que performar. Convidamos o descanso em seu lugar. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus, ao lembrarmos da tua vinda, recebemos o teu descanso. Pai, que o sangue de Jesus também reconecte as famílias durante esta semana. Onde houve distância, traz suavidade. Onde houve silêncio, traz compreensão. Onde houve tensão, traz paz. Nesta semana de Natal, que o sangue de Jesus fale sobre as conversas. Que acalme as emoções. Que guie as palavras. Que previna conflitos. Filho de Deus, se houver reuniões, visitas ou momentos juntos, diga isto em voz baixa: o sangue de Jesus governará cada momento. Declaramos que a alegria do Natal não será forçada ou artificial. Será gentil, real e enraizada na presença de Deus. Deus Pai, obrigado porque o sangue de Jesus não é sazonal. É eterno. Mas esta semana, nós o honramos com gratidão especial. Lembramos que a criança que nasceu se tornou o Salvador que sangrou. Convidamos-te, Senhor, a tornar esta semana de Natal santa em nossos lares. Não perfeita, mas pacífica. Não barulhenta, mas significativa. Não estressante, mas sagrada.
Filho de Deus, se você crê que o sangue de Jesus é o fundamento da presença de Deus em seu lar neste Natal, declare nos comentários como um ato de fé: o sangue de Jesus é o fundamento do meu lar neste Natal. E compartilhe esta oração com alguém que precisa se lembrar do verdadeiro significado do Natal. Permita que esta oração leve paz a outro lar. Fique comigo. A próxima sessão convidará a presença de Deus a se mover comodo por comodo, tornando seu lar uma morada para Ele nesta semana de Natal. Filho de Deus, Deus não quer apenas visitar o seu lar, Ele deseja habitar ali. Desde o princípio, o coração de Deus sempre foi viver entre seu povo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21h03, eis que a morada de Deus está com os homens. O Natal nos lembra que Deus se aproximou, não ficou distante. E nesta semana, Ele quer fazer do seu lar um lugar onde sua presença repousa. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós agora convidamos a Tua santa presença a cada lar conectado a esta oração. Não te convidamos como um hóspede por um momento, mas como o Senhor que permanece. Viemos ousadamente pelo sangue de Jesus porque Hebreus 10h19 nos diz que o sangue nos dá acesso à Tua presença. Então, por esse sangue, abrimos nossos lares a Ti. Agora, Espírito Santo, move-te gentil e plenamente por estes lares. Que a Tua presença traga paz sem barulho e alegria sem pressão. Filho de Deus, imagine seu lar claramente em seu coração agora. Enquanto oramos, convidaremos a presença de Deus comodo por comodo, permitindo que Ele toque cada espaço durante esta semana de Natal. Pai, começamos pelas entradas destes lares. Tua palavra diz no Salmo 24h07, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então, agora, levantamos os portais espirituais destes lares, Senhor Jesus. Entra por cada porta. Que cada limiar seja marcado pela Tua paz. Que qualquer pessoa que entre sinta calma em vez de tensão, calor em vez de peso. Pelo sangue de Jesus, declaramos que nada entra neste lar sem passar pela presença de Deus. Filho de Deus, diga isto suavemente: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo em cada porta do meu lar. Deus Pai, agora te convidamos para as salas de estar, áreas de convivência e espaços compartilhados destes lares. Estes são lugares de conversa, riso, desacordo e descanso. Que a Tua presença se assente aqui gentilmente. Colossenses 3h15 diz: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações. Pai, que essa paz domine esses espaços. Onde vozes foram levantadas, traz calma. Onde conversas foram difíceis, traz compreensão. Onde o silêncio pareceu constrangedor, traz conforto. Que as reuniões durante esta semana de Natal sejam cheias de graça. Que as palavras sejam escolhidas com cuidado. Que os corações permaneçam brandos. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: a paz de Deus enche o coração do meu lar. Deus Pai, agora te convidamos para os quartos destes lares. Estes são lugares de descanso, vulnerabilidade e silêncio. Que a Tua presença traga paz profunda aqui. O Salmo 4h08 diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pai, que esta promessa seja real durante esta semana de Natal. Onde a ansiedade seguiu as pessoas até o sono, remove-a. Onde os pensamentos correram à noite, acalma-os. Onde o descanso foi superficial, aprofunda-o. Que o sono seja revigorante. Que as manhãs comecem com paz. Filho de Deus, diga isto gentilmente: meu descanso é protegido pela presença de Deus. Deus Pai, te convidamos para os quartos das crianças e dos jovens. O Natal é uma época de maravilhamento, mas também uma época em que as crianças sentem as emoções profundamente. Que a Tua presença guarde seus corações e mentes. Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos. Então, Senhor, aproxima-te deles. Que a alegria permaneça pura. Que o medo não tenha voz. Que a inocência seja protegida. Cerca-os de paz enquanto dormem. E ao acordarem,
Que anjos velem por eles durante esta Semana Santa. Filho de Deus, se há crianças em seu lar, diga isto suavemente: a presença de Deus protege meus filhos. Deus Pai, agora te convidamos para as cozinhas, salas de jantar e locais de trabalho diário. Estes são espaços onde as refeições são preparadas, onde o cuidado é demonstrado em atos simples. Que a gratidão surja aqui. Deuteronômio 8:10 fala de bendizer a Deus pelo alimento que recebemos. Pai, que cada refeição nesta semana de Natal seja tocada pela gratidão e pela paz. Remove o stress da preparação. Remove a pressão das expectativas. Que a simplicidade traga alegria. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: Deus está presente nos momentos comuns do meu lar. Deus Pai, finalmente, te convidamos a cada espaço invisível destes lares, aos corredores, aos cantos, às memórias guardadas pelas paredes. Onde estações passadas deixaram marcas, traz cura. Onde antigas emoções permaneceram, traz renovação. Que nada permaneça intocado pela tua presença. Pelo sangue de Jesus, declaramos que este lar é agora uma morada para Deus. Pai, obrigado porque não estás distante nesta semana de Natal. Obrigado porque habitas com teu povo. Obrigado porque estes lares são agora lugares onde a tua presença repousa suavemente. Filho de Deus, sela esta oração com uma declaração de fé. Digite nos comentários: nesta semana de Natal, a presença de Deus habita em meu lar. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de paz e calor em seu lar nesta estação. Que a presença de Deus viaje de casa em casa. Fique comigo. A próxima sessão limpará a atmosfera e convidará a paz, a alegria e a cura para encher seu lar durante toda esta semana de Natal. Filho de Deus, quando a presença de Deus é convidada, a próxima obra santa é a purificação. Não a purificação da sujeira, mas a purificação do que o coração carregou silenciosamente. A semana de Natal muitas vezes traz emoções mistas, alegria e tristeza, gratidão e cansaço, esperança e memória. Deus não ignora essas coisas. Ele as cura. A palavra de Deus diz no Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós agora te pedimos que purifiques a atmosfera de cada lar conectado a esta oração pelo sangue de Jesus. Não com julgamento, não com força, mas com misericórdia, paz e cura. Pelo sangue de Jesus, lavamos o ar destes lares. Lavamos o stress carregado de longos dias. Lavamos a pressão de agradar ou performar. Lavamos o peso ligado a memórias de perda ou decepção. Filho de Deus, respire lentamente e diga isto em voz baixa: o sangue de Jesus purifica meu lar agora. Pai, o Natal pode despertar emoções antigas. Alguns se lembram de entes queridos que não estão mais presentes. Alguns se sentem sozinhos mesmo entre pessoas. Alguns se sentem sobrecarregados tentando criar felicidade. Tu vês tudo. O Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, agora, pelo sangue de Jesus, purificamos este lar de resíduos emocionais. Onde a tristeza se instalou, traz consolo. Onde o luto permaneceu, traz cura. Onde a decepção pesou nos corações, traz esperança. Que este lar respire novamente. Que os corações descansem novamente. Filho de Deus, diga isto gentilmente: Deus está curando as emoções em meu lar. Deus Pai, agora te pedimos que enchas estes lares com paz verdadeira, não com alegria artificial. Jesus disse em João 14:27, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que essa paz se assente naturalmente. Paz nas conversas. Paz no silêncio. Paz na união. Paz nos momentos a sós. Remove a tensão das vozes. Remove a irritação das reações. Remove a pressa da atmosfera. Que esta semana de Natal seja calma, não caótica. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: a paz de Cristo enche meu lar.
Deus Pai, a alegria não é algo que fabricamos. Ela flui quando a tua presença é bem-vinda. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Então, agora, restaura a alegria suavemente. Alegria nos pequenos momentos, alegria nas refeições compartilhadas, alegria nas conversas simples, alegria no riso que retorna naturalmente. Remove a pressão de ser alegre. Remove o fardo das expectativas. Que a alegria surja silenciosamente, sinceramente e livremente. Filho de Deus, diga isto com fé: a alegria está retornando ao meu lar. Deus Pai, também te pedimos que cures os relacionamentos dentro destes lares. Onde palavras feriram, traz compreensão. Onde mal-entendidos permaneceram, traz clareza. Onde o silêncio se tornou pesado, traz comunicação segura. Colossenses 3:13 nos diz para perdoarmos como o Senhor nos perdoou. Pelo sangue de Jesus, abranda os corações nesta semana de Natal. Que os pedidos de desculpa venham facilmente. Que a graça seja estendida. Que a paciência aumente. Nesta semana de Natal, que o amor seja sentido, não forçado. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: o amor de Deus governa nossos relacionamentos. Deus Pai, também liberamos cura nestes lares. Isaías 53:5 nos diz que por suas chagas fomos curados. O sangue de Jesus carrega poder de cura. Onde os corpos estão cansados, traz força. Onde as mentes estão sobrecarregadas, traz clareza. Onde o sono foi perturbado, traz descanso. Que esta semana de Natal se torne um tempo de renovação. Filho de Deus, coloque a mão no seu coração e diga: o poder de cura de Jesus está presente em meu lar. Pai, obrigado porque estes lares estão agora limpos em sua atmosfera e cheios de paz, alegria e cura. Declaramos que esta semana de Natal será diferente, mais leve, mais calma, mais calorosa, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Deus está presente. Filho de Deus, se você recebe esta paz e cura, declare nos comentários como um ato de fé: nesta semana de Natal, paz e cura enchem meu lar. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de conforto e calma nesta estação. Que a paz de Deus alcance outro lar. Fique comigo. A próxima sessão abençoará as famílias, as reuniões e cada momento desta semana de Natal sob o sangue de Jesus. Filho de Deus, a semana de Natal não é apenas sobre momentos. É sobre pessoas. As famílias se reúnem. Conversas acontecem. Velhas memórias ressurgem. Novas memórias são formadas. Deus deseja abençoar cada interação, não apenas a atmosfera. A palavra de Deus diz no Salmo 133, versículo 1, Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós agora colocamos cada família, cada reunião e cada momento compartilhado desta semana de Natal sob o sangue de Jesus. Nenhuma conversa fora do teu cuidado, nenhuma reunião fora da tua paz, nenhum momento fora da tua bênção. Pai, nós levantamos cada membro da família diante de ti agora. Pais e filhos, cônjuges e parentes, aqueles que vivem no lar e aqueles que visitam. Pelo sangue de Jesus, nós os abençoamos. Abençoamos seus corações com paz. Abençoamos suas mentes com calma. Abençoamos seus corpos com força. Abençoamos suas palavras com bondade. Números 6, 24, 26 diz: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Pai, que essa bênção repouse sobre cada pessoa conectada a estes lares durante esta semana de Natal. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: minha família é abençoada pelo Senhor. Deus Pai, agora abençoamos cada reunião que acontecerá durante esta semana. Refeições compartilhadas, conversas mantidas, visitas planejadas. Colocamos todas elas sob o sangue de Jesus. Que as reuniões sejam pacíficas, não estressantes. Que as conversas sejam gentis, não ásperas. Que o riso seja natural, não forçado.
pelo sangue de Jesus, cancelamos discussões antes que comecem. Removemos mal-entendidos antes que cresçam. Liberamos paciência em cada interação. Provérbios 15:1 nos diz: a resposta branda desvia o furor. Pai, que a brandura governe. Filho de Deus, diga isto com fé: cada reunião em meu lar será pacífica. Deus Pai, as palavras ditas durante a semana de Natal têm peso. Então, agora, pelo sangue de Jesus, abençoamos a comunicação neste lar. Nenhuma palavra descuidada que fira, nenhuma palavra apressada que machuque, nenhum silêncio que crie distância. Em vez disso, que as palavras edifiquem. Que as palavras curem. Que as palavras encorajem. Efésios 4:29 diz para falar o que edifica os outros. Pai, que essa palavra guie cada conversa aqui. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: nossas palavras trarão vida. Deus Pai, abençoamos cada refeição preparada e compartilhada. Deuteronômio 8:10 diz que bendizemos o Senhor pelo alimento que Ele provê. Que cada refeição traga nutrição e gratidão. Abençoamos as viagens relacionadas a esta semana de Natal, a saída e o retorno em segurança. O Salmo 1:8 promete: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Sem acidentes, sem atrasos cheios de frustração, sem medo na jornada. Também abençoamos os momentos comuns, as manhãs tranquilas, as noites pacíficas, os momentos entre as celebrações. Que Deus esteja presente nas coisas simples. Deus Pai, a semana de Natal pode ser difícil para alguns, aqueles que estão de luto, aqueles que se sentem sozinhos, aqueles que se sentem esquecidos. Tu os vês. O Salmo 68:6 diz: Deus faz que os solitários vivam em famílias. Pai, que o teu consolo os alcance agora. Que a tua presença preencha os espaços vazios. Que a tua paz acalme os corações doloridos. Que o teu amor seja sentido profundamente. Filho de Deus, se você está carregando um peso nesta estação, diga isto em voz baixa: Deus está perto de mim neste Natal. Pai, obrigado porque esta semana de Natal está agora abençoada sob o sangue de Jesus. Declaramos paz em nossa família, alegria em nossas reuniões, graça em nossas conversas, segurança em nossos movimentos, amor em nossos corações. Esta semana não será lembrada pelo estresse. Será lembrada pela presença de Deus. Filho de Deus, sela esta bênção com uma declaração nos comentários: nesta semana de Natal, minha família é abençoada sob o sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que você ama. Que a bênção de Deus flua de lar em lar. Fique comigo. A próxima sessão convidará a proteção angelical e a paz divina sobre o restante desta semana de Natal, selando tudo sob o cuidado do céu. Filho de Deus, quando a presença de Deus enche um lar, o céu também designa proteção. O Natal não é apenas a história de um Salvador nascido, mas de anjos liberados, anjos que anunciaram a paz, anjos que guardaram, anjos que vigiaram o que Deus havia começado. A palavra de Deus diz no Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós agora convidamos a proteção angelical sobre cada lar conectado a esta oração durante toda esta semana de Natal. Não uma proteção enraizada no medo, mas uma proteção que flui do amor e cuidado de Deus. Pai, pedimos que designes anjos para vigiar ao redor destes lares. Anjos nas portas, anjos nas janelas, anjos sobre os comodos, anjos guardando a atmosfera. Que nenhum mal se aproxime. Que nenhuma inquietação entre. Que nenhum peso permaneça. Assim como os anjos cercaram o nascimento de Jesus, que anjos cerquem estes lares agora. Filho de Deus, diga isto suavemente, mas com confiança: os anjos de Deus estão vigiando meu lar. Deus Pai, a semana de Natal inclui noites tranquilas, bem como dias agitados. Nós agora pedimos paz angelical durante as horas da noite. O Salmo 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que o sono seja calmo.
Que o descanso seja profundo. Que o medo não tenha lugar na noite. Se as preocupações tentarem surgir, que os anjos as aquietem. Se as memórias aflorarem, que os anjos tragam conforto. Filho de Deus, diga isto gentilmente: minhas noites são pacíficas sob o cuidado de Deus. Deus Pai, também pedimos proteção angelical durante o dia, enquanto as pessoas entram e saem de casa, enquanto as tarefas são feitas, enquanto as visitas acontecem. O Salmo 1:2-1-7-8 declara que Tu guardas nossa entrada e nossa saída. Pai, que os anjos acompanhem cada passo. Sem acidentes, sem estresse desnecessário, sem frustração que rouba a paz. Que tudo flua com calma e ordem. Deus Pai, acima de tudo, pedimos que a paz divina envolva estes lares como uma cobertura. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Pai, que essa paz permaneça firme durante toda esta semana. Paz nas decisões, paz nos horários, paz nas expectativas, paz nos momentos de silêncio. Que o lar se sinta seguro. Que a atmosfera se sinta gentil. Que os corações se sintam seguros. Filho de Deus, coloque a mão sobre o coração e diga: a paz de Deus guarda meu lar. Deus Pai, nós Te agradecemos porque os anjos não apenas vigiam, eles intervêm. Se o perigo se aproximar, que os anjos o desviem. Se o estresse aumentar, que os anjos tragam calma. Se o medo sussurrar, que os anjos o silenciem. Declaramos que este lar não está abandonado. O céu está ativamente envolvido. Pai, obrigado porque durante esta semana de Natal, estes lares são vigiados, protegidos e cercados pela Tua paz. Declaramos nenhum medo esta semana, nenhum mal esta semana, nenhum caos esta semana, apenas paz, apenas proteção, apenas a presença de Deus. Filho de Deus, sela esta oração com uma declaração nos comentários como um ato de fé: nesta semana de Natal, meu lar é protegido por Deus e seus anjos. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de segurança e paz nesta estação. Que a proteção de Deus se estenda de lar em lar. Filho de Deus, antes de encerrarmos e selarmos tudo, Deus deseja fazer mais uma obra santa. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Não apenas em seu lar, mas em seu coração. O Natal não é apenas a lembrança do nascimento de Cristo. É o lembrete de que a esperança entrou no mundo, a luz entrou na escuridão e Deus entrou na dor humana com amor. A palavra de Deus diz em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Príncipe da Paz. Esta seção é uma liberação profética dessa paz. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, pela autoridade do sangue de Jesus, nós agora liberamos paz divina, cura e esperança renovada sobre cada pessoa conectada a esta oração durante esta semana de Natal. Pai, alguns lares são calmos por fora, mas pesados por dentro. Alguns sorrisos escondem exaustão. Algumas celebrações cobrem fardos silenciosos. Tu vês tudo. João 14:27 diz que Jesus dá a paz não como o mundo a dá. Então, agora, liberamos a paz do céu nos corações. Paz sobre pensamentos ansiosos. Paz sobre emoções pesadas. Paz sobre questões não resolvidas. Paz sobre o desconhecido. Pelo sangue de Jesus, aquietamos toda a tempestade interior. Filho de Deus, coloque a mão no coração e diga em voz baixa: a paz de Cristo governa meu coração. Deixa a respiração desacelerar. Deixa os ombros relaxarem. Deixa o barulho interior se acalmar. Nesta semana de Natal, seu coração tem permissão para descansar. Deus Pai, agora liberamos cura para a dor que não foi dita em voz alta. Dor da perda, dor da decepção, dor das expectativas quebradas, dor da solidão sentida mesmo em meio à multidão. Isaías 53:5 nos diz que por suas chagas fomos curados. Essa cura não é apenas física, é emocional e espiritual. Pelo sangue de Jesus, declaramos cura agora. Que o luto se abrande. Que a tristeza afrouxe seu domínio.
Que as memórias tragam calor em vez de dor. Onde as lágrimas foram contidas, traz consolo. Onde os corações foram guardados, traz segurança. Filho de Deus, diga isto suavemente: Deus está me curando neste Natal. Deus Pai, a semana de Natal pode lembrar as pessoas de orações ainda não respondidas e promessas ainda se desdobrando. Mas Tu és o Deus da esperança. Romanos 15:13 diz que Tu nos enches de alegria e paz enquanto confiamos em Ti, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, agora, liberamos esperança renovada. Esperança para aqueles que esperam. Esperança para aqueles que reconstroem. Esperança para aqueles que começam de novo. Esperança para aqueles que se sentiram esquecidos. Pelo sangue de Jesus, declaramos que o desespero não tem autoridade aqui. Esta semana de Natal não aprofundará o desânimo. Ela restaurará a expectativa. Filho de Deus, diga isto em voz baixa com fé: a esperança está nascendo em meu coração. Deus Pai, agora falamos profeticamente sobre esta semana. Esta semana de Natal será lembrada pela paz. Será lembrada pela gentileza. Será lembrada pela proximidade de Deus. Onde natais passados trouxeram dor, este trará cura. Onde estações passadas pareceram vazias, esta parecerá significativa. O sangue de Jesus está reescrevendo a memória desta estação. Declaramos que o riso retornará naturalmente. O descanso virá sem culpa. A alegria surgirá sem pressão. Deus Pai, acima de tudo, tranquiliza teu povo de que eles não estão sozinhos. Mateus 1:23 nos diz que Jesus é chamado Emanuel, Deus conosco. Não Deus apenas acima de nós, não Deus distante de nós, mas Deus conosco. Então, agora, que os corações sintam essa verdade. Deus está com você em seu lar. Deus está com você em seus pensamentos. Deus está com você em sua espera. Filho de Deus, diga isto devagar e com confiança: Deus está comigo neste Natal. Pai, obrigado por tocar os corações antes de selar os lares. Obrigado por restaurar a esperança antes de encerrar esta oração. Obrigado por tua gentileza e fidelidade. Declaramos que a paz, a cura e a esperança permanecerão não apenas esta semana, mas além dela. Filho de Deus, sela esta liberação profética com uma declaração nos comentários: nesta semana de Natal, Deus está restaurando minha paz e esperança. E compartilhe esta oração com alguém cujo coração precisa de conforto nesta estação. Que a esperança viaje de lar em lar. Filho de Deus, antes de selarmos tudo e encerrarmos esta oração, Deus nos convida à ação de graças e à rendição. A ação de graças confirma o que Deus fez. A rendição abre espaço para o que Deus continuará a fazer. O Natal não deve ser um momento que se desvanece. Deve ser uma porta para uma vida onde Deus permanece. A palavra de Deus diz no Salmo 100:4: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Então, agora, entramos nesta reta final de oração com corações gratos. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, paramos e dizemos obrigado. Obrigado por tua presença. Obrigado por tua paz. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado por entrar em nossos lares e corações nesta semana de Natal. Agradecemos não apenas pelo que sentimos, mas pelo que fizeste sem ser visto. Pela proteção que não notamos. Pelos fardos que levantaste silenciosamente. Pela paz que estabeleceste suavemente. Filho de Deus, respire fundo e diga em voz baixa: obrigado, Senhor, por estar comigo. Pai, agradecemos porque és fiel em todas as estações. Fiel quando os lares estão cheios. Fiel quando os lares estão silenciosos. Fiel quando a alegria é fácil. Fiel quando a alegria precisa ser reconstruída. Lamentações 3:22 nos lembra que, por teu grande amor, não somos consumidos. Tuas misericórdias nunca falham. Então, nesta semana de Natal, escolhemos a gratidão em vez da queixa. A confiança em vez da preocupação,
o louvor em vez da pressão. Filho de Deus, diga isto suavemente: eu escolho a gratidão neste Natal. Deus Pai, agora nos rendemos. Rendemos nossos horários. Rendemos nossas expectativas. Rendemos nossos planos para os dias que virão. Provérbios 16:3 diz para confiarmos nossas obras ao Senhor, e nossos planos serão estabelecidos. Então, agora, confiamos este lar totalmente a Ti. Não apenas para a semana de Natal, mas para os dias seguintes, para as semanas que virão, para o ano que está por vir. Senhor Jesus, permanece bem-vindo aqui. Não apenas durante a oração, não apenas durante a celebração, mas nos dias comuns. Filho de Deus, diga isto sinceramente: Senhor, fica comigo além desta estação. Deus Pai, pedimos que este lar não passe apressadamente pelo que começaste. Que a oração permaneça natural. Que a paz permaneça protegida. Que a Tua presença permaneça honrada. Ensina esta casa a te notar nos pequenos momentos, nas manhãs tranquilas, nas refeições simples, nas noites calmas. Lucas 10 nos fala de Maria, que escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Pai, ensina-nos a escolher a presença em vez da distração. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: eu abro espaço para Deus todos os dias. Deus Pai, antes de selar, também libramos o que não deve nos seguir adiante. Libramos o arrependimento de estações passadas. Libramos a culpa que já perdoaste. Libramos o medo sobre o futuro. Libramos a pressão de ser perfeito. Filipenses 3:13 diz que nos esquecemos do que fica para trás e avançamos. Pai, ajuda este lar a avançar mais leve, mais livre e mais pacífico. Pelo sangue de Jesus, nós deixamos ir. Filho de Deus, diga isto gentilmente: eu libero o que não pertence mais à minha vida. Deus Pai, obrigado por preparar os corações antes de selar os lares. Obrigado pela gratidão que aprofunda a paz. Obrigado pela rendição que mantém Tua presença bem-vinda. Declaramos que este lar não está apenas abençoado, está pronto. Pronto para o que Deus fará a seguir, pronto para a paz contínua, pronto para a sua orientação. Filho de Deus, sela este momento com uma declaração nos comentários: eu acolho a presença de Deus em meu lar além do Natal. E compartilhe esta oração com alguém que deseja mais do que um encontro sazonal com Deus. Que a presença dele permaneça em muitos lares. Filho de Deus, o que Deus visitou agora deve ser dedicado. O que Deus preencheu agora deve ser selado. Esta semana de Natal não são apenas dias que passam. É um tempo santo. E o tempo santo deve ser confiado totalmente nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 90:12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós agora dedicamos cada dia restante desta semana de Natal a Ti. Manhã e noite, momentos ocupados e horas tranquilas, reuniões e solidão. Colocamos todos eles sob o sangue de Jesus. Esta semana não passará à deriva. Esta semana não será desperdiçada. Esta semana não será sobrecarregada pela distração. Será coberta, ordenada e guiada por Deus. Pai, dedicamos as manhãs desta semana de Natal a Ti. Que cada dia comece com paz, não com pressão. Que os momentos ao acordar sejam calmos, não apressados. Lamentações 3:22-23 nos lembra que Tuas misericórdias são novas a cada manhã. Pai, que a misericórdia saúde cada novo dia neste lar. Dedicamos as tardes a Ti. Na agitação, permanece presente. Nas responsabilidades, permanece perto. Que a força substitua a fadiga. Dedicamos as noites a Ti. Que elas desacelerem. Que os corações descansem. Que a gratidão surja ao final do dia. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: cada dia desta semana de Natal pertence a Deus. Deus Pai, a semana de Natal pode ser cheia de barulho e distração. Mas esta noite, pelo sangue de Jesus, selamos esta semana contra o estresse desnecessário.
sem sobrecarga, sem esgotamento, sem exaustão emocional. Mateus 11h29 diz: O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, remove as expectativas pesadas que nunca foram tuas para começar. Que as pessoas sintam permissão para descansar. Que os lares se sintam sem pressa. Que os momentos se sintam significativos. Filho de Deus, diga isto suavemente: esta semana de Natal será pacífica. Deus Pai, nós agora selamos esta semana de Natal contra conflitos. Pelo sangue de Jesus, cancelamos discussões antes que surjam. Removemos a irritação antes que cresça. Silenciamos palavras que poderiam ferir. Provérbios 16h07 diz: Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Pai, que a paz governe cada interação. Se surgirem mal-entendidos, que a humildade os resolva rapidamente. Se as emoções se exaltarem, que a gentileza prevaleça. Esta semana não reabrirá velhas feridas. Trará cura. Deus Pai, pedimos que esta semana de Natal seja espiritualmente sensível, não espiritualmente entorpecida. Que os corações permaneçam abertos a Ti. Que a oração venha facilmente. Que a adoração pareça natural. Lucas 2 diz que os pastores ouviram os anjos porque estavam atentos. Pai, torna-nos atentos a Ti esta semana. Filho de Deus, diga isto em voz baixa: meu coração está aberto a Deus neste Natal. Pai, selamos estes lares sob o propósito divino. Este não é apenas um tempo de folga. Não é apenas rotina. É um espaço sagrado para renovação. Que as pessoas ouçam tua voz mais claramente. Que a fé seja renovada. Que a esperança seja restaurada. Onde o desânimo tentou permanecer, que o encorajamento surja. Onde o cansaço permaneceu, que a força retorne. Deus Pai, obrigado porque esta semana de Natal está agora dedicada, selada e protegida sob o sangue de Jesus. Declaramos que esta semana pertence a Deus. Este lar pertence a Deus. Esta família pertence a Deus. Nada roubará a paz desta estação. Nada ofuscará a presença de Deus. Filho de Deus, sela esta dedicação com uma declaração nos comentários como um ato de fé. Esta semana de Natal é dedicada a Deus sob o sangue de Jesus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa desacelerar e convidar Deus para o seu tempo nesta estação. Que esta semana se torne santa em muitos lares. Fique comigo. A próxima sessão trará uma bênção profética final sobre seu lar, sua família e o ano que se inicia, preparando-nos para a oração final. Filho de Deus, nós oramos, convidamos, agradecemos, nos rendemos. Agora selamos tudo. E este não é o fim da obra de Deus. Esta é a confirmação dela. A palavra de Deus declara em João 19h30 que Jesus disse: está consumado. O que ele consumou através de seu sangue não pode ser desfeito pelo tempo, pelas circunstâncias ou pela mudança das estações. Deus Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora em autoridade sacerdotal diante de Ti. Não orando por mim, mas por cada lar, cada família e cada coração conectado a esta oração. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós agora selamos este lar nesta semana de Natal. A paz que liberaste, a cura que iniciaste, a esperança que restauraste, a presença que estabeleceste. Pelo sangue de Jesus, declaramos que nada do que foi dito nesta oração se desvanecerá. Nada plantado será arrancado. Nada curado será reaberto. Cada porta que abriste permanece aberta. Cada fardo que levantaste permanece levantado. Cada paz que liberaste permanece firme. Apocalipse 12h11 nos diz que a vitória vem pelo sangue do Cordeiro. Então, agora, o sangue de Jesus fala permanentemente sobre este lar. Nenhum medo retorna. Nenhum peso retorna. Nenhuma inquietação retorna. Este lar está agora marcado pela presença de Deus. Filho de Deus, diga isto em voz alta com confiança: meu lar está selado pelo sangue de Jesus.
Agora receba esta bênção de Natal, proferida com autoridade sacerdotal. Que a paz que foi anunciada pelos anjos sobre Belém repouse sobre seu lar. Que a alegria da vinda de Cristo se assente suavemente em seu coração. Que a presença de Deus habite ricamente em cada cômodo de sua casa. Que suas noites sejam calmas e seus dias sejam sem pressa. Que suas conversas sejam gentis e seus corações sejam brandos. Que a cura continue silenciosamente onde ainda é necessária. Que Emmanuel, Deus conosco, seja sentido, não apenas esta semana, mas todos os dias que se seguem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus Pai, nós agora abençoamos os dias além do Natal. Declaramos que o que começaste nesta Semana Santa continuará nos novos dias que virão. A paz não desaparecerá quando as decorações forem retiradas. A presença de Deus não partirá quando as rotinas retornarem. O sangue de Jesus vai com esta casa para a próxima estação. Abençoamos o ano que se inicia com sabedoria, calma e a orientação de Deus. Abençoamos as decisões com clareza. Abençoamos o trabalho com favor. Abençoamos os relacionamentos com graça. Filho de Deus, diga isto em voz baixa, mas com firmeza: Deus vai comigo para os dias que virão. Amado Filho de Deus, antes de deixar este momento, ouça-me com seu coração. O que você experimentou hoje não foi apenas um vídeo de oração. Foi ministério. Foi intercessão. Foi batalha espiritual. Foi o sangue de Jesus falando sobre lares e famílias. E ministérios como este continuam apenas porque pessoas fiéis decidem apoiar a obra de Deus. Se esta oração trouxe paz ao seu lar, se o peso foi levantado, se o medo partiu, se você sentiu a presença de Deus, se você sentiu liberdade ou proteção, então eu o convido a se tornar um parceiro deste ministério. Agora mesmo, você pode apoiar este trabalho de oração através do Super Thanks. Seu Super Thanks não é apenas uma doação. É uma semente na oração. É uma semente na libertação. É uma semente na proteção de lares em todo o mundo. Quando você doa, está nos ajudando a continuar a orar por famílias, lares, crianças e nações. Você está nos ajudando a manter este altar aceso. Você está nos ajudando a liberar mais orações como esta sem compromisso. A Bíblia diz em Gálatas 6:6 que aqueles que são instruídos na palavra devem sustentar aqueles que os instruem. E em Lucas 6:38, Jesus disse que quando você dá, voltará para você, medida boa, recalcada, sacudida e transbordando. Se o Senhor colocar em seu coração, clique em Super Thanks agora e semeie o que for guiado a dar. Deus vê seu coração. Deus honra o sacrifício. Deus recompensa a obediência. E eu também o convido a se juntar à nossa família ministerial. Isto é mais do que um canal. É um altar de oração. É um lugar de cobertura. É uma comunidade que permanece em fé unida. Quando você se junta ao nosso ministério, você está conosco em oração, em batalha espiritual e em espalhar o poder do sangue de Jesus para o maior número possível de lares. Se você é novo aqui, inscreva-se e permaneça conectado. Se este ministério tem sido uma bênção para você, junte-se a nós e caminhe conosco. Estamos construindo uma família global de guerreiros de oração que se recusam a deixar a escuridão governar nossos lares. Antes de ir, faça 3 coisas. Primeiro, comente abaixo e declare: meu lar permanece coberto pelo sangue de Jesus. Segundo, compartilhe esta oração com alguém que você ama. Você pode ser a resposta para a oração dessa pessoa esta noite. Terceiro, se você puder apoiar este ministério através do Super Thanks ou se juntando a nós, sua parceria nos ajuda a alcançar mais vidas, mais lares e mais famílias. Que o Senhor o abençoe por estar com esta obra. Que o Senhor o multiplique por apoiar seu altar. Que o sangue de Jesus fale continuamente sobre sua vida, seu lar e seu futuro. Permaneça em paz. Permaneça sob o sangue. Permaneça conectado e em nome poderoso de Jesus.
Amém.